Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Enterrado hoje o corpo do policial militar de Fernandópolis, atingido por criminosos depois de explodirem um caixa eletrônico no shopping da cidade. A oportunidade de sair do aluguel. Você vai ver como foi a entrevista da coordenadora comercial do Grupo Pacaembu ao Jornal da Manhã Unifev sobre o novo empreendimento residencial em Votuporanga. E Banco de Alimentos de Votuporanga ganha um caminhão para auxiliar no trabalho de entregas. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Foi enterrado hoje de manhã em Fernandópolis o cabo da PM Cláudio Roberto Florindo da Silva, de 40 anos. Ele foi ferido com um tiro no pescoço por criminosos que explodiram um caixa eletrônico dentro do shopping da cidade. O caso foi na última semana. O cabo Cláudio Roberto Florindo da Silva tinha 40 anos e quase 17 de polícia militar. Na madrugada do último dia 11, ele participou de uma ocorrência durante a explosão de um caixa eletrônico num shopping de Fernandópolis. Ele foi baleado, socorrido e já estava em casa se recuperando, quando no feriado de 15 de novembro sofreu uma parada cardíaca e morreu. O corpo do policial foi velado aqui na Câmara Municipal de Fernandópolis. Centenas de policiais militares vieram fazer as últimas homenagens e se despedir do colega de trabalho. Ele deixa, além da esposa, duas filhas, uma de 8 anos e outra de apenas 4 meses de idade. A sala das sessões da Câmara ficou pequena para o grande número de pessoas que acompanharam o velório. A prefeita da cidade diz estar indignada com a violência e decretou luto oficial de 3 dias. A cidade está muito triste, a cidade está assim, repensando o que fazer, mas é muito triste isso, que uma pessoa que está nos protegendo morrer por bandidos que vêm de fora. O presidente da Câmara também falou sobre a morte do policial. Um herói fernandopolense que se vai em defesa da nossa terra, em defesa da comunidade fernandopolense. Muito abalada, a viúva foi amparada por amigos e familiares. O cabo Cláudio foi enterrado com honras militares com salvo de tiros. Ele vai deixar muita saudade e vai ser irreparável a perda, principalmente para a esposa, Lígia. Um bebê de 1 ano e 6 meses morreu no último sábado na Santa Casa de Votuporanga com suspeita de meningite. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a criança deu entrada no pronto-socorro com sintomas da doença, chegou a ser internada, mas não resistiu. O corpo do menino foi levado para o IML de Rio Preto, onde foi feita a coleta de material para análise. O laudo com a causa da morte deve ficar pronto em 30 dias. As principais notícias desta quarta-feira no Noroeste Paulista você vê agora com Lígia Ruiz. É o Região em 1 minuto. Olá a todos! Um homem de 32 anos foi preso suspeito de dirigir embriagado e causar um acidente na estrada vicinal Antônio Faria, que liga Fernandópolis à Macedônia. Segundo a polícia, o motorista bateu na traseira de uma moto que seguia no mesmo sentido. De acordo com a polícia, o motorista do carro estava visivelmente embriagado. Ele foi preso depois de passar pelo plantão policial. Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira, no bairro Margarete Vargas, em Birigui. O jovem caminhava pela rua quando 2 homens em uma moto se aproximaram e o que estava na garupa disparou contra ele. A dupla fugiu em seguida. O tiro acertou a clavícula do rapaz. Ele foi levado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico e passa bem. Uma auxiliar de cozinha de 42 anos foi atropelada ontem à noite em Ribeiro dos Santos, distrito de Olímpia.
A polícia suspeita que o ex-marido dela, um desempregado também de 42 anos, a tenha atropelado. A mulher foi socorrida com ferimentos leves nas pernas. De acordo com a PM, na manhã desta quarta-feira, o homem foi até a casa da ex com uma faca e arranhou no pescoço. Novamente, o ferimento foi leve e o agressor fugiu. A polícia investiga o caso. A cidade de Santa Fé do Sul tem um atrativo a mais esse Natal. A cidade está decorada com quase 2,5 milhões de garrafas PET, que viraram enfeites natalinos. O capricho e a criatividade devem atrair cerca de 100 mil turistas. A decoração está nas árvores nos postes das principais vias e praças da cidade. Funcionários da prefeitura trabalharam em ritmo acelerado para deixar tudo pronto para a festa de lançamento, nesse sábado, às 8 da noite, na Praça Salles Filho. Essas são as principais notícias da região e até mais. Se você costuma esquecer a luz acesa ou mesmo dormir com a TV ligada, é hora de repensar seus hábitos. É que a partir de agora a conta de energia está mais cara. Pelo sistema tarifário do governo, o custo da geração de energia passou da bandeira verde para a bandeira amarela, o que significa um acréscimo todo mês. Neste mês, esse acréscimo na conta está de volta. Os consumidores vão pagar R$ 1,50 a mais para cada 100 kWh consumidos. Esse valor corresponde à bandeira amarela. Essa cobrança acontece porque o operador nacional do sistema concluiu que as condições de geração de energia no país estão menos favoráveis. Isso determinou o acionamento de algumas usinas termoelétricas, que têm um custo maior na geração de energia. As bandeiras tarifárias foram criadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica para cobrir essa diferença de preço. A ANEEL, junto com a ANS, está sempre atenta a essas condições da geração de energia, neste momento menos favoráveis do ponto de vista hidrológico. É necessário, nesse caso, acionamento de mais usinas termoelétricas e, com isso, o custo da energia acaba ficando mais caro. O especialista fala sobre a expectativa da cobrança da taxa adicional para os próximos meses e dá algumas dicas de economia de energia. A gente pode aproveitar, que estamos em pleno horário de verão, isso já favorece bastante, aproveitar o máximo possível a iluminação natural, a luz do dia. Também estamos numa região muito quente, então talvez não seja necessário usar um chuveiro tão quente e abrir a menor quantidade de vezes a geladeira possível. Isso tudo, no fim do mês, conta e conta muito. E o consumidor, o que acha de ter a conta de energia ainda mais salgada? Eu acho que deve ter um pouco de lógica, certo? Eu acho que deve cobrar. Eu já acho que não. Por quê? Porque eu acho que nós estamos num clima bom, tem chuva certinho, por que eles estão com bandeira amarela? Parece que é um mal necessário. Eu acho que é uma taxa abusiva, porque nós já pagamos o que gastamos. Então, se for além, eu acho que já foge do nosso orçamento. A bandeira verde significa que as condições são favoráveis para a geração de energia por causa dos reservatórios hídricos que estão cheios. Nesse caso, a tarifa não é aplicada. Já a amarela, como a gente viu aí na reportagem, significa que está mais caro produzir energia e, por isso, a taxa extra é cobrada. A bandeira vermelha só entra em vigor quando os reservatórios estão com a capacidade bem reduzida. Nesse caso, as termoelétricas são ligadas e a tarifa sobe R$ 3,00 para cada quilowatt-hora gastos. A chance de cura do câncer de mama é de 90% nos casos diagnosticados no início. Por isso, é importante que exames preventivos sejam feitos regularmente. Em Votuporanga, a carreta do Hospital do Câncer de Barretos vai atender durante todo o mês de dezembro. A carreta vai estar em Votuporanga durante todo o mês de dezembro, de 1 a 9 no bairro Pozo Bom e do dia 12 a 31 aqui na Praça São Bento. O objetivo é fazer com que as mulheres façam exames preventivos do câncer de mama e possam facilitar o tratamento em caso de diagnóstico precoce. Mulheres associadas à Associação Comercial de Votuporanga terão atendimento prioritário. Danila Rui Martins para o TV Jornal. A carreta fica no bairro Pozo Bom do dia 1º ao dia 9 de dezembro e na Praça São Bento do dia 12 ao dia 31. Segundo a enfermeira responsável pelo projeto, as mulheres de 40 a 69 anos devem fazer o exame de mamografia. No próximo bloco, a gente traz a previsão do tempo para esta quinta-feira e ainda o programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA, abre inscrições para novas turmas em Votuporanga. A gente volta já já.
As matrículas para a educação de jovens e adultos, o EJA, começaram hoje. Os interessados em cursar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental devem garantir uma vaga no Centro de Educação Municipal Professora Anita Lievana Camargo. As aulas serão na própria escola, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10h30 da noite. A Secretaria da Educação disponibiliza transporte e alimentação de graça. Para efetivar a matrícula, é necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço. A Escola Anita fica na rua João da Cruz Oliveira, 2551, no Jardim Bom Clima, próximo ao Açaí Clube de Campo. O Banco de Alimentos de Votuporanga, órgão que atende as entidades assistenciais, ganhou hoje de manhã um caminhão para ajudar no trabalho de entregas. Com presenças de várias lideranças do município, o Banco de Alimentos, mantido pelo Fundo Social de Solidariedade, recebeu as chaves desse caminhão, com capacidade para transportar até 5 toneladas de produtos arrecadados. Ele é um caminhão que tem um congelador, né? Então ele é um caminhão que vai estar armazenando os nossos produtos frios e também podendo levar a quem não tem condições de buscar os alimentos que a gente vai estar fazendo o repasse. O caminhão foi adquirido com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor de R$ 250 mil, também com repasses da Prefeitura. Na época deputado federal, o prefeito eleito João Dado intermediou a conquista. Faltava um veículo que fosse frigorífico, que permitisse o transporte do alimento sem perda do alimento. O deputado estadual Carlão Pinhatari lembrou do compromisso das lideranças com as causas sociais e também com o desenvolvimento do município. Primeiro, um gestor seguro, né? Um gestor que o Dado é, uma pessoa firme. Segundo, nós vamos precisar de gente que saiba buscar recursos fora do recurso próprio do nosso município. E o evento também foi marcado por uma homenagem. Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho, a dona Lazinha, mãe do prefeito eleito João Dado, passa a denominar o Banco de Alimentos. Familiares de dona Lazinha participaram do descerramento da placa, que deverá ser fixada em breve em um novo prédio que receberá o Banco de Alimentos. Eu me vejo numa situação muito especial em que o nome da minha mãe é eternizado aqui no Banco de Alimentos, que foi aquilo que ela sempre fez em toda a vida, ajudar os mais carentes. A partir do ano que vem, nós teremos um local próprio, uma estrutura ali na Casa do Agricultor, que foi uma obra que nós entregamos também o ano passado, que vai ajudar muito e vai poder incrementar e avançar ainda mais esse projeto que traz tantos benefícios a todos os assistidos das nossas entidades. Por fim, o evento foi encerrado pela música do projeto Axé Criança, com o hino de Votuporanga e o hino nacional. O Banco de Alimentos foi instalado em 2013 em Votuporanga e já distribuiu mais de 3 milhões de reais em doações. Cerca de 50 entidades assistenciais de 14 municípios da região são beneficiadas. O Grupo Pacaembu lançou o residencial Vida Nova Votuporanga 2 na última semana e hoje o Jornal da Manhã Unifev recebeu a coordenadora comercial do grupo, Ciene Santos, para falar sobre o novo empreendimento na cidade. Veja como foi. São mais 783 unidades para os moradores de Votuporanga. Depois do sucesso, que foi o Vida Nova Votuporanga 1, estamos aí com o segundo projeto e tivemos uma procura bastante forte no final de semana. Ontem o plantão ficou lotado o dia todo. Temos muitas unidades ainda, então o votuporanguense que quiser sair do aluguel, que nos procure lá na Concha. Luciane, quais são os atrativos dessas casas, dessas unidades habitacionais, pessoal conhecer um pouco mais? O Grupo Pacaembu, ele tem a expertise na construção civil de unidades habitacionais aí do programa Minha Casa Minha Vida. Um projeto muito bonito nosso lá, a fase que já está pronta, com tudo urbanizado, asfalto, água, energia. O mutuário recebe a sua casa já com água, energia, tudo ligado, é só pegar a chave e se mudar. As nossas casas são de laje, piso frio, esquadrias feitas especialmente para o empreendimento, para proporcionar uma iluminação e ventilação melhor na casa, para ficar com um ambiente mais gostoso.
Lá na Concha a gente tem todo o material mostrando o projeto, como é a planta, todo o material que é usado, a localização. O projeto 1 é junto com o 2, né? Então vai virar um bairro único ali. Então a gente quer que as pessoas vá lá, olha, vê, pergunta e tira dúvidas sobre o financiamento, que as dúvidas são muitas, a gente sabe disso. E essas casas são voltadas aí para o pessoal com renda entre R$ 1.600 e R$ 6.500, né? E a pessoa pode ter até subsídio aí de até R$ 15.000. Como que funciona? Isso mesmo. Votuporanga é atendida por um subsídio de até R$ 15.000 do governo federal. Então, tudo depende de uma análise lá da documentação, se a pessoa tem filhos, se é o casal, o valor da renda dos dois ou de um só, tempo de serviço, né, idade. Por isso que a gente fala que todos devem passar pelo atendimento, porque nós não temos dois financiamentos iguais, não temos dois simulados iguais, né? Então as pessoas devem passar lá pelo atendimento, porque o vizinho chega e fala, eu comprei, eu tive que dar 5.000 de entrada, o outro 10, e às vezes não tem que dar nada de entrada, né? O fundo de garantia também pode ser usado. E o fundo de garantia deve ser usado, né? Porque ele reduz a parcela. E qual que é a maior dúvida das pessoas em usar o fundo de garantia? Se usar o fundo de garantia, eu perco a minha multa rescisória quando houver um desligamento de empresa? Não perde, gente. O valor que vocês usam depois é normalmente cobrado a multa em cima, então pode usar o fundo sem medo, tá? E esse fundo ele pode ser usado como entrada? Sim, ele pode e deve ser usado como entrada, porque ele diminui muito o valor da parcela. É como se ela estivesse dando um recurso próprio. Então, Ciane, deixa o convite aí, onde que o atendimento na Concha Acústica, né? E a pessoa que já quiser, ela pode levar os documentos já para preencher uma ficha, como que funciona? Nós temos lá todas as cópias, levar só o documento original, pessoal. Todas as cópias são tiradas lá na Concha mesmo, na nossa tenda de atendimento. Nós estamos lá todos os dias até o próximo sábado, dia 19, das 9 da manhã às 17, e levar CPF, RG, comprovante de estado civil, comprovante de endereço. Quem for registrado em carteira de trabalho leva a carteira, os olerites. A renda pode ser comprovada também com movimentação bancária, imposto de renda. Então leve toda a sua documentação. O que faltar, as meninas vão pedir para vocês levarem na sequência, tá? Mas o que eu forço aí é que as pessoas passem pelo atendimento e tirem dúvidas. Muitos não compram a casa própria, imaginam que não tem condição. E não é tão difícil, viu, gente? Nós estamos lá para orientar. Eu vou deixar o 0800 da empresa, do Grupo Pacaembu, é 0800 730 2020. As pessoas que tiverem dúvida podem ligar para tirar informações, o que for necessário. A entrevista completa você acompanha na internet, no facebook.com/TV Unifev, no Jornal da Manhã de hoje. Quarta-feira quente em Votuporanga. Apesar de algumas nuvens no céu, a temperatura agora à tarde chegou aos 32 graus, com sensação térmica de 35. E a tendência é esquentar ainda mais nos próximos dias. Veja o que diz a previsão. Olá, os radares detectam céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas em pontos isolados do estado com rajadas de vento. Na capital, a quinta-feira é de sol com muitas nuvens, a previsão de chuva à tarde e à noite. Por lá, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece nesta quinta-feira entre muitas nuvens de manhã. Pode chover à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 e a máxima é de 34 graus. Aqui em Votuporanga, a tendência é de temperaturas mais altas. A máxima pode chegar aos 36 graus, a mínima fica em 22. A expectativa de chuva à tarde e à noite. E essas são as informações de hoje. Uma boa noite para você. A seguir, você vai ver como foi a oficina com o cineasta Christian Sagad no Museu da Imagem e do Som. E também tem o futebol nos comentários de Jefferson Camargo. Até já!
E quem curte registrar tudo na câmera do celular ou até mesmo em alguma profissional, teve a oportunidade de saber um pouco mais sobre cinema numa oficina promovida pela Prefeitura e em parceria com o Museu Imagem e Som, aqui em Votuporanga. Dá só uma olhada. A Arlete está sempre com o celular na mão e não é para fazer ligações, mas sim para registrar aqueles momentos que merecem ser eternizados. Eu uso bastante o celular, máquina fotográfica, no ciclismo, no atletismo e também no trabalho que eu faço para a Santa Casa. Então eu vim para absorver o máximo que eu puder aqui da oficina. Ela e outros votuporanguenses reservaram um horário para aprender mais sobre o cinema na oficina que teve aqui no ponto do Museu de Imagem e Som em Votuporanga. A ideia é discutir, né? A oficina chama-se O Cinema dos Meus Sonhos, é discutir como os sonhos são traduzidos para a linguagem audiovisual. E com o passar dos anos, o cinema mudou, ganhou novas formas de produção. Hoje, com um celular nas mãos, é possível contar histórias, fazer registros. É importante, justamente, já que está todo mundo se utilizando dessa linguagem, entender de onde ela veio, de onde veio a história do cinema, quais são os primeiros filmes, como foi a evolução dessa linguagem, como que o cinema se tornou uma linguagem. A oficina foi promovida no Centro Cultural. Outras como essa e também voltadas para áreas como artesanato, por exemplo, se tornarão cada vez mais comuns na cidade. Um movimento permanente, um espaço que pretende estar acolhendo a todo momento e aí criando uma manifestação e uma cultura da própria cidade. Depois de vencer a Argentina por 3-0 jogando em casa, a seleção brasileira fez bonito contra o Peru pelas eliminatórias da Copa. O jogo foi ontem em Lima. Jefferson Camargo, a seleção tá cheia de moral, hein? Boa noite. Realmente, o Brasil conseguiu mais uma vitória pelas eliminatórias, venceu a equipe do Peru por 2-0. Como disse muito bem a capa do jornal peruano El Bocón, o Peru não pôde com o Brasil, a gente tem até os gols aí. Foi uma atuação até diria não tão regular da seleção brasileira, né, do Tite. O Peru começou até pressionando a equipe brasileira, mandou uma bola na trave, mas aos poucos o Brasil foi se ajeitando em campo, né? O Brasil mostrou que realmente hoje é um conjunto, né? Não é só o Neymar, não existe mais aquela Neymar dependência, né? E o grande destaque desse jogo realmente foi o Gabriel Jesus que fez um gol e deu assistência para o Renato Augusto marcar o segundo. O Brasil matou o jogo no segundo tempo, né? E o Brasil se consolida realmente, então, na liderança das eliminatórias com 27 pontos, com 4 pontos a mais que a equipe uruguaia. O Gabriel Jesus chega, então, a 5 gols, fechando o ano aí como artilheiro da seleção ao lado do Felipe Coutinho e se consolidando aí realmente como a grande revelação do ano na seleção brasileira. Com essa 6ª vitória consecutiva, o Brasil iguala o número de vitórias da seleção da Copa de 1970, um recorde realmente a ser considerado. E lembrando que a seleção, então, volta a jogar pelas eliminatórias apenas no ano que vem, em março, contra a equipe do Uruguai, fora de casa. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, da 35ª rodada. Hoje o Corinthians joga fora de casa em Florianópolis contra a equipe do Figueirense. O Corinthians precisa da vitória para manter a chance de classificação para a Libertadores da América. E por outro lado, o Figueirense precisa vencer para sair da incômoda posição da zona do rebaixamento. Lembrando que amanhã nós temos São Paulo e Grêmio, Santos e Vitória e, para mim, o melhor jogo da rodada, o Atlético Mineiro e Palmeiras jogando nas Minas Gerais. Tá certo? Ana, hoje eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Jefferson. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você também pode conferir essas e outras notícias na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Unifev, além de poder rever a nossa programação no YouTube. Para você, uma ótima noite e até amanhã.